Estamos aqui para mais uma cobertura do Paris Cash aqui no Conecta Samba de Paris. Estamos aqui, gente, com um grupo de peso da ICA. E eu gostaria de saber de vocês como que funciona esse projeto tão expansivo, tão grandioso. E nós vamos falar agora com a Maiana, que ela é responsável pela fundação do projeto. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Com certeza falar do ICA hoje, né? O ICA esbanjando aí agora a Europa. É um projeto que veio lá para poder desenvolver em cidades pequenas, municípios pequenos no Brasil, onde a gente trabalha hoje com municípios que desenvolve através do nosso cartão, uma moeda local, e a gente aquece o comércio, a gente traz a possibilidade de o município se desenvolver e o próprio servidor público tem condição de fazer um contrato também dentro desses comércios, e a gente consegue antecipar esses valores que são comprados nesse comércio e a gente consegue desenvolver ainda mais no Brasil esses municípios que precisam, né? E hoje a gente está aí vendo, quando a gente fala do mundo, né? A gente vê que também o México também tem projetos parecidos com esse, onde realmente a nossa moeda ela traz um cunho social muito grande, né? Porque a gente traz também projetos sociais através de cartão. Nós temos muitos tipos de produtos que fazem o quê? Que desenvolve, que ajuda, e isso faz com que a gente se fortaleça perto de tudo aquilo que a gente faz. Dentro deles também o nosso ecossistema na parte financeira, né? Então não é somente um cartão de compra, como também temos fintech. O nosso grupo ele é um ecossistema que abrange vários tipos de produtos que acalentam dores que você consegue visualizar dentro desses municípios. Esse produto, esse cartão, ele é direcionado para pessoas que fazem parte do corporativo do município ou é para todas as pessoas? Para quem é direcionado? O servidor público. A gente hoje direciona primeiramente ao servidor público, porque é geralmente onde a prefeitura mais consegue conectar com o comércio, né? Onde a gente consegue ter a garantia de que está rodando no município, que aquele servidor ele compra naquele município. Um exemplo, vamos falar de divisões de municípios. O município A, mesmo tendo rede na B, ele só vai comprar na A, entendeu? Então, por que a gente faz isso? Para que a gente possa aquecer, a gente possa criar projetos sociais através da arrecadação que esses cartões trazem para os municípios. Perfeito. Então, existem outros braços dentro do ICA? Temos, sim. Nós temos, além dos cartões, nós temos nosso fundo de investimento, que é onde a gente trabalha com a parte de antecipação de recebíveis. Temos também uma telefonia móvel também dentro do grupo também. Além do nosso cartão de antecipação também, temos cartão também de cesta básica, temos cartão de alimentação. Então, tem vários tipos de soluções dentro do nosso ecossistema. Perfeito, perfeito. E a Juliane é parte do investimento do ICA, não é isso? É isso mesmo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou me sentindo honrado de estar aqui. Estar em Paris sempre é um gostinho especial para mim, para todos nós, né? Nós sempre vimos aqui para passeio, dessa vez nós estamos indo a trabalho, então isso faz um gosto mais ainda de vitória. Eu falo assim, é Deus esse negócio demais. Mas vamos falar um pouco sobre o setor de investimento. Né? Como a Mayana falou muito bem aí sobre qual é o propósito que move, né, o Grupo ICA, que são os cartões de benefício, através disso a gente desenvolveu um produto de investimento. Hoje a gente consegue chamar pessoas para ser sócios da operação, é bacana. Né? A gente consegue ter uma rede muito grande de comércios credenciados e temos bastantes recebíveis. Então a gente chama o investidor para antecipar esses recebíveis conosco. Nós cobramos uma taxa do comerciante e com essa taxa a gente consegue entregar um rendimento para o investidor. Então nós desenvolvemos isso em 2021, estamos agora em 2025, já estamos com R$500 milhão sobre gestão, temos aí mais de 4 mil investidores que acreditam nessa visão, 4 mil sócios cotistas, estamos aí cada vez mais crescendo e trazendo uma visão muito ampla. Flávio, me fala também aqui um pouco, compartilha como é que está sendo essa nossa experiência de expansão. Cara, primeiro, agradecer, né, pelo convite. Estar em Paris é a realização de sonhos, né? Ver o ICA realmente rompendo fronteiras. Nós imaginávamos o ICA fazendo um grande movimento dentro do Brasil. E hoje nós já conseguimos ver o ICA crescendo em várias frentes. Temos hoje um grupo de investidores já nos Estados Unidos, nós temos um grupo de investidores aqui na Europa, nós temos um grupo de investidores que já está realmente crescendo cada vez mais. E assim, ver hoje o que está acontecendo no ICA e ver esse trabalho que nós estamos fazendo fora do nosso país, nos deixa assim, honrados e vendo realmente que Deus está no controle de todas as coisas. A gente acredita muito que Deus abre portas onde não existem nem paredes. E o nosso propósito dentro do Grupo ICA é realmente fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Né? A nossa forma de levar esse produto para os investidores é que eles podem fazer uma vida de pessoas ser transformada na ponta. Porque o investidor que coloca hoje o dinheiro dentro do Grupo ICA, ele está ajudando comércios a permanecerem abertos, ele está gerando mais emprego, ele está aquecendo municípios, ele está fazendo com que aquele município que era esquecido hoje esteja assistido. Imagina que um investidor dos Estados Unidos
hoje está fazendo investimento aqui e uma família lá do norte de Roraima, por exemplo, está sendo assistida, está tendo realmente voltando a sonhar novamente, não precisando sair do seu município para ir querer para outra cidade para poder trabalhar, porque lá ela começa a ter emprego, começa a aquecer verdadeiramente o comércio. Imagina que as pessoas aqui da Europa, aqui de Paris, hoje podem fazer um investimento e fazer vidas sendo transformadas. Então, assim, para a gente é uma honra estar aqui hoje em Paris, principalmente aqui no teu podcast. Gali, é muito interessante, assim, porque a gente hoje pode falar da nossa verdade, pode falar daquilo que nos move. E o que move realmente o Grupo ICA é a vontade de ver pessoas tendo vida melhores. E não é apenas dinheiro por dinheiro, é propósito, é fazer com que realmente as pessoas tenham uma vida transformada através de uma pessoa acreditar nela. E no caso, é os investidores. E a gente, baseado mesmo nessa própria situação que o Fábio fala, eu acredito que quando a gente criou nossas soluções, né, as nossas soluções para todos esses tipos de dores, não foi pensando somente na parte monetária, foi realmente transformar a vida de pessoas. E a gente consegue transformar a vida de um consumidor, que é aquele que está comprando, como também daquele que está vendendo. E a gente consegue fazer com que esse ecossistema todo seja um ecossistema que um precise do outro para que ele possa ter sustentabilidade e com certeza isso atrai ainda mais a certeza de que o nosso propósito está ainda mais forte quando a gente vê o resultado na vida das outras pessoas, entendeu? A gente vê muito sobre isso. É isso que eu ia perguntar. De onde nasceu o ICA? Foi de uma dor? Foi de algo que você viu que precisava conectar? Porque agora está bem inclusivo, né? Você pega também investidores, que são pessoas que podem ser de qualquer parte do mundo, por exemplo, da Europa, para também fazer parte desse ecossistema. Mas de onde nasceu isso? Foi de uma dor? Foi de uma dor. Nosso pai, né, nosso DNA, o DNA tecnológico. Nosso pai ele já criou, a gente já nasceu nesse berço de resolver dores. E então, nessa solução de dores, ele enxergou também que o município, além do que ele fazia, que ele já mexia na parte de tecnologia, ele criou o primeiro software de identificação de fraude veicular do Brasil. Então, baseado nessa capacidade dele, ele iria muito para os interior, pegar esses veículos que eram montados, veículos desmanchados. Então, nessa ida dele para os interiores, ele conversando com o prefeito, ele falava muito sobre vale. Qual a maior dor do município no Brasil? É que lá não tem verba suficiente para você dar gratificação a todo servidor público. Então, qual era a briga maior? O sindicato entrava de greve porque o funcionário ganhava um valor menor e aquilo era um caos. Então, para que isso fosse algo que fosse bom para todas as partes, foi se criado um cartão como se fosse um vale alimentar, um vale, na época era um vale, era uma antecipação, era um vale mesmo que ele tinha dado para o servidor. Então, baseado nisso, a gente foi entendendo que a forma que ele solucionou para esse prefeito, se a gente colocasse isso em todas as prefeituras que tinham essas greves com o sindicato, que montava e acabava que ficava, o servidor sem trabalhar, o prefeito prejudicado, e a melhor forma que a gente fez foi justamente trazer soluções baseadas na tecnologia que já é uma expertise do nosso pai. Que aí a gente começou a avançar. Perfeito. E a parte tecnológica é com você, é Exato. isso? Se apresenta para a gente. Sou o Marcelo, sou o diretor de tecnologia do Grupo ICA hoje. Gostaria de agradecer a presença aqui no podcast. Eu venho com um grande desafio, né? Porque, falando de legado, o pai das meninas é o corpo tecnológico que nasceu da empresa hoje. Então, dar continuidade nisso hoje é bem desafiador por esse legado. Então, a gente vem evoluindo, vem expandindo, vem trazendo soluções inovadoras para o mercado, em expansão agora de forma global. Então, isso para mim é bem gratificante, tá? Junto também desses grandes mentores que tem hoje do mercado, que são eles. Então, para mim é muito gratificante. Que bom. E qual a visão de vocês agora, rompendo barreiras aqui em Paris? Vamos lá, nossa visão é, de fato, trazer a possibilidade das pessoas conseguirem ser sócios conosco, né, dessa movimentação. É poder trazer um pouquinho para Paris a sensação de aquecer comércios, né, ajudar uma parte social também, que precisa de muita fragilidade no Brasil, que é o pequeno empreendedor, né, fazer também com que essas pessoas elas possam olhar não só como investidores, mas como empreendedores mesmo, estão ajudando o outro a desenvolver o negócio. Então, nós estamos trazendo para Paris, com esse rompimento de bolha, essa possibilidade. Estamos agora trazendo uma forma de tanto o brasileiro que reside aqui em Paris, como o próprio estrangeiro conseguir fazer esses investimentos conosco no Brasil. Esse é o nosso maior desafio. Eu acredito que o Brasil ele precisa ser assistido, porque geralmente quando você fala de dar assistência e você começa a falar de países que precisam ser assistidos,
A gente vê muito tipo de pobreza em outros países, mas no Brasil também tem muita pobreza que não é vista ainda pelo mundo, né? E hoje mesmo, na questão de hoje, a COP30 está no Brasil, vai ser em Belém do Pará. A região do Pará é uma região muito carente. Se você for nas ribeirinhas, assim, tá ali na região do Amapá, do Acre, do Pará, você vai encontrar, com certeza, muita deficiência, muita pobreza, muita gente precisando de alimento, muita gente precisando de forma de sobrevivência dentro desses municípios que ficam bem distantes das capitais, né? Então, eu acredito que também essa visibilidade de a gente trazer o investidor da Europa para que o mundo, eu digo que hoje a Europa foi uma porta, porque a gente já tem investidores em outros países, mas que eles já entendem como hoje eles ajudam o Brasil a desenvolver. E você pega hoje um município, que a renda per capita dele depende 100% de um município, da prefeitura da cidade, você vai começar a entender que ele não é o suficiente para desenvolver. É muito mais pessoas pobres do que a gente conseguir emprego. Então, esse fluxo o gráfico de desigualdade é muito grande. Então, isso faz com que a gente entenda que esse mar azul que a gente está nadando, ele ainda é muito amplo para muitos investidores que vão entrar e desenvolver. Eu acredito que o Brasil ele vai aumentar um PIB muito grande quando todo mundo entender que esses municípios pequenos, que são 73% do nosso país, eles conseguem, com certeza, te dar o fôlego para que o nosso país possa ter uma condição de dar sobrevivência mínima àquelas pessoas que precisam na ponta que a gente enxerga com o nosso trabalho. Baiana, me fala um pouco do projeto social. Vamos lá, o que acontece? Quando a gente começa a desenvolver no município aqueles cartões de antecipação, todo município ele cobra geralmente um ISS, que é justamente a taxa de serviço sobre aquele movimento que tem nas maquinetas que o comerciante paga para o município, né? Baseado nisso, a gente elabora uma lei junto à Câmara para poder criar, através desse ISS, os cartões sociais, que hoje toda aquela família de renda per capita mais baixa, que não tem condição de ter emprego, que a prefeitura não consegue pegar todo mundo, eles começam a dar esses cartões e começam o quê? A ter condição de comprar alimentos nessa mesma rede credenciada que já hoje o servidor utiliza. Então ele começa a aquecer cada vez mais e passa da condição para essas famílias que hoje ela não tem nem pelo governo federal, porque geralmente é o mínimo. E ele passa a ter mais uma bolsa, tipo uma bolsa família municipal através de um ISS privado, né? Porque o nosso cartão é uma bandeira privada. Então a gente começa a aquecer e ajudar. Isso tem muito de desenvolvimento na parte que a gente entra também, na parte de cesta básica, que é feita pelo governo. A gente tem hoje uma empresa que tem um portal da transparência. Hoje a gente consegue identificar onde está a cesta básica, qual é o beneficiário que está utilizando ela, se aquele está cadastrado, se realmente ele existe. Porque qual o problema todo quando você está muito benefício social no país? É que você não consegue enxergar onde esse benefício está. E existe muito que é a fraude. E quando existe essas fraudes, qual a maior preocupação? O governo federal não consegue mais trazer verba para aquele município, porque você não conseguiu fazer a prestação de conta dela e ela vai por quê? Para uma situação negativa dentro do governo federal. Então a gente consegue trazer essas clarezas desse benefício e a nossa parte institucional, a gente hoje faz o quê? A gente tem um projeto que a gente ajuda crianças autistas, não só as crianças, porque hoje o nosso foco maior são as mães, né? Porque as mães de crianças autistas são as que mais têm problemas em aceitar que elas foram abençoadas. Elas pensam que elas foram amaldiçoadas, então elas têm vergonha de levar a criança não vai para o mesmo ambiente com a mãe, a criança sempre fica com alguém para que ela possa ir para o social. E a gente traz o quê? Um projeto para que ela possa ser incluída junto do nosso produto, sendo que lá a gente tem uma parte que vem uma terapeuta através de uma telemedicina, que faz toda a terapia dela por conta da nossa instituição, e a criança fica lá acolhida por uma psicopedagoga, para que a criança entenda que ela está incluída ali e que ela está sendo amparada e amada também, que a criança se sente excluída desse mundo. Por esse motivo, então a gente trabalha muito nisso, porque eu visualizo na minha parte social, que é uma parte que eu amo muito, que é justamente cuidar de vidas. E quando você vê que precisa de cuidado, e as pessoas utilizaram muito agora da parte do autismo como se fosse uma moda. Isso não é uma moda, é uma coisa muito séria. E as mães estão sofrendo, casamentos estão sendo destruídos, e infelizmente crianças estão ficando cada vez mais excluídas, e ao invés de você ajudar, vocês estão tirando ela e deixando elas mais doentes ainda. Porque elas não se sentem mais inclusas. Eu vou ser a história de mãe dizendo que o filho não consegue ser convidado porque ele não tem um comportamento igual das outras crianças. E a gente começa a levar ela para o mundo onde ela consegue entender que ela, naquele momento, ela precisa estar a inclusão junto com a criança, para que a criança possa entender que ela também tem um ambiente que ela pode estar junto, que não é somente dentro de uma sala de aula ou dentro de uma casa com alguns parentes que aceitam estar com ele. Então a gente tem muito
isso na nossa empresa, a parte de cuidar da vida das pessoas, não nossa parte do cartão, mas também na parte de acolhimento, de desenvolver, de fazer a união dos esforços para que a gente possa levar a visão social, para que outros países possam enxergar que no Brasil a gente também tem essa preocupação de união, de fortalecer uma parte social, de a gente desenvolver a parte também social junto aos produtos da gente, que é econômico, né? Então a gente não trabalha só com a parte econômica. A nossa maior, como eu falo mesmo, o nosso maior desenvolvimento da empresa é transformar a vida de pessoas, de cada um em determinado local. Eu tenho certeza que isso está acontecendo. Então, assim, a parte do investidor, ele também ajuda a fomentar esse lado social. Sempre. Porque eles são os que compram os recebíveis privados que se tornam esses produtos sociais. Eles são o maior acolhimento que nós temos no município, porque a partir do momento que ele compra os recebíveis, ele não só está desenvolvendo aquele comércio que fecharia a porta, porque não tem um capital de giro, porque não tem condição de ter um empréstimo, porque não tem banco que empresta para quem não tem uma garantia real. Né? Então, hoje no Brasil está muito limitado de empréstimo, para qualquer tipo de empréstimo privado, principalmente com garantia. Não tem garantia, eles não estão fazendo. Então, esse município pequeno que essa antecipação chega lá, além do investidor estar desenvolvendo, está conseguindo levar um capital de giro, está fazendo com que ele não feche a porta, que ele aumente o emprego, porque a partir do momento que você começa a vender muito e antecipar, você tem capital de giro, ele começa a vender mais, e quando você vende mais, você precisa de empregar pessoas para te ajudar a entregar, ou estar ali despachando no caixa, então ele gera emprego, de uma certa forma ele desenvolve não só a economia, como começa a desenvolver a parte social, que gera esses ISS, que são os cartões sociais que a gente começa a gerir nos municípios. Perfeito, perfeito. E para dar conta de toda essa tecnologia, de tudo isso, vocês têm aplicativos, vocês têm por trás disso toda. Fala um pouco mais. Exato. Inclusive, a gente está num momento agora bem importante para o grupo, que é o que a gente está fazendo todo o rebranding da marca. E com isso a gente está aproveitando para melhorar também a experiência dos nossos usuários, que é refatorando todos os nossos aplicativos. Então, hoje o investidor ele vai ter uma visibilidade do seu investimento, de onde o dinheiro dele está aplicado, em qual município está atuando o capital dele. Ele vai ter um cartão onde ele vai conseguir utilizar o valor da rentabilidade que cai nessa conta. Então, toda essa estrutura, esses números que são ditos aqui, tudo é controlado via aplicativo e via sistema. Então, a gente está com a estruturação em fase de crescimento agora, já pensando em melhorar a experiência do cliente final. Aí o que é bom também ressaltar, né? Os investidores, através da nossa expertise, eles têm uma rentabilidade muito boa. Rentabilidade essa que o Brasil não entrega. Hoje nós somos diferente na forma de rentabilidade. Nós temos hoje algo que faz com que realmente o investidor coloque o dinheiro que seja transformado em vidas do outro lado. Então não é apenas dinheiro por dinheiro, é dinheiro por propósito, mas que é importante saber que as pessoas também precisam lucrar. Então é uma aplicação muito lucrativa, é uma aplicação que tem muita segurança jurídica. Nós hoje chamamos os nossos investidores para ser um sócio cotista com a gente. Um outro benefício que temos é que eles não pagam imposto sobre essa operação, então ele recebe muito líquido. Isso assim é algo que é surreal para as pessoas que investem com a gente, porque isso faz com que eles tenham um lucro realmente, aquele lucro já é visível, não é um achismo, né? Muitas empresas entregam uma rentabilidade, mas vai deduzir imposto, vai deduzir aquilo, acaba que no final não entrega aquilo que estão ofertando. E no nosso caso, não. Os impostos eles não precisam pagar, porque quem paga é a própria empresa para que eles tenham. Hoje, nossa empresa tem mais de 16 anos de mercado, né? Então é uma empresa já estruturada. Nós temos hoje só de comércios, mais de 5 mil comércios credenciados, mais de 500 mil cartões ativos, então é realmente uma estrutura muito grande. Então todos os nossos sócios e investidores que estão vindo para dentro da operação, eles estão vindo já para uma operação que ela é realmente forte, uma operação que está em crescente. E quando você fez aquela pergunta de hoje na Europa, hoje nós ficamos ainda mais felizes, porque nossa ideia é chegar em 10% das prefeituras do Brasil. Hoje nós estamos atuando em 47 prefeituras, temos 52 em espera, e nós estamos querendo chegar em 500 prefeituras. Só que para isso depende de bastante sócios e investidores, para que a gente consiga avançar. Porque o que é bom nessa operação?
é que a gente só pode avançar, pegar mais prefeituras onde tem pessoas que realmente venham e sejam nossos sócios junto da operação para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, o nosso crescimento depende também das pessoas que vão entrando para que eles cresçam junto com a empresa. Então, isso é bom, é bastante, eu acho importante falar para que a gente fale, não é somente, vou transformar uma vida, mas e a minha? Então, ele também é transformado dentro da nossa operação. É tanto aqui, é de ponta a ponta. Tá. Existe um retorno. Sim. Então, Juliane, como que faz para quem está interessado em saber como entrar para esse ecossistema, como investidor, mesmo morando na Europa, como que faz para fazer parte disso? Cara, o que é bacana, nós temos 400 consultores hoje que representam a marca e apresentam para pessoas estratégicas com uma oferta pública. Então, a gente analisa primeiro se o cliente tem um perfil para investidor e, após isso, ele faz isso com um consultor. Então, a parte boa para quem está assistindo, para quem tem interesse, quer participar de tudo isso, entre no Instagram do Seu Ica Invest, @SeuIcaInvest, ICA Invest, conteúdo. Lá você pode ir diretamente no direct, que você passa ali para uma anamnese, a gente analisa para ver se você tem um perfil para conseguir investir conosco. E através das redes sociais você pode fazer isso ou através do site www.icabank.com.br. Você também consegue chegar lá e botar lá, vai ter uma caixinha lá, você consegue mandar um oi e um especialista vai poder fazer essa análise. Perfeito. Vocês estão de parabéns por esse lindo projeto. Eu tenho certeza que vai crescer ainda mais e ajudar muito mais pessoas. Então, sejam bem-vindos à Europa. Obrigado.